Amém. Bom dia, o som, viu? Gente, hoje eu vou dar aula, tenham paciência comigo, né? E o assunto hoje é um assunto assim, tão interessante, né? O nosso país está atravessando uma injustiça muito grande e o tema do nosso estudo da lição número 9 é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha que coisa, né? Então que Deus abençoe esse estudo, que a gente consiga aprender, né, um pouco mais da Bíblia, né? Vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos aqui nesse momento como alunos, ó Pai, como discípulos, e queremos, Deus, aprender a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, que vivemos num país que está sofrendo com a injustiça, Senhor. E nós vamos aprender um pouco através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede, obrigado, de justiça, porque serão saciados. Maravilhoso, né? E o nosso texto aqui para gravar, né? Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Na quarta-feira, eu falei um pouco sobre isso, né? Faça a sua parte, né? Foque no reino de Deus. É o único retorno que nós vamos ter na nossa vida, é se dedicarmos ao reino de Deus, porque não vamos levar nada, né? Você deve ter visto aí rodando no WhatsApp, né, uma fala dizendo que é daquela jornalista, né, que faleceu, e dizendo justamente isso, que a gente não vai levar nada, a gente tem que fazer, a gente tem que, né, procurar agradar a Deus. É o melhor que tem, gente. E às vezes agradar a Deus nos desagrada. Sabia disso? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que não é bom para a gente, aos nossos olhos, né, para agradar a Deus. E aí ficamos às vezes contrariados até com Deus. Mas acredite, o melhor é se dedicar ao reino de Deus, fazer a obra de Deus, mesmo que seja chorando, né? É importante, porque quando a gente faz só sorrindo, de repente nem é de Deus, é do homem, né? Que é de Deus, a gente sofre mesmo. Bem, vamos lá, então vamos à introdução, e o autor, quem é o autor aqui? Pastor Giovanni Melo é o autor desta lição. Parabéns, né, o pastor Giovanni. Vivendo em uma sociedade em que o conceito de justiça sofre uma tentativa de sequestro ideológico, onde suas figuras representativas e instituições caíram em descrédito quase que generalizado, onde a corrupção, o abuso do poder e da autoridade promovem
a sensação de um colapso iminente. Qual é a resposta de Deus? Enquanto alguns tentam encontrar refúgio sob as sombras projetadas por figuras humanas em posição de liderança, Deus nos convida a sermos plenamente felizes e satisfeitos ao colocar nele todo o nosso anseio e toda a nossa expectativa e confiança. O justo viverá pela fé. Então nós vemos que não dá para fugir, né? Nem o autor conseguiu fugir do que nós estamos vivendo no Brasil. Mas nós vemos que o final, com certeza, será um final feliz. Pelo menos para a igreja de Cristo, né? E aí ele continua, quando ele diz que, ou quando ele cita Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, isso nos anima, né? Com certeza isso, né, dá um levante, porque a gente entende que não somos justos, somos justificados e temos fé, a princípio, graças a Deus, né, que nos colocou a fé dentro de nós. Alguns conseguiram aumentar essa fé, outros conseguiram até perder, mas é a caminhada. A revelação que, em meio a um cenário de injustiça sistematizada, despertou o reformador Martinho Lutero, há mais de 500 anos. Continua plena e em poder e operação nos nossos dias. Os justos são aqueles que encontram em Cristo a força motriz da sua vida. Olha que bacana, gente. Força motriz da sua vida é Cristo. Sendo aqueles que andam por fé e não pelo que veem. Tais justos têm um único desejo: conhecer os pensamentos e afeições de Deus e comunicá-los sobre a terra. Tópico 2 fala da fome e sede. Amós foi um profeta muito interessante. E você percebe que os profetas de Deus continuam falando até hoje. Eles não se calaram, né? Porque ficaram aqui os registros. E quando eu leio esse versículo 11 do capítulo 8 de Amós, que está na sua revista, eu fico imaginando como a onisciência de Deus é sensacional. No século 21, Deus continua dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra, fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós estamos vivendo esse momento. Pessoas estão dentro da igreja, mas estão com fome e sede da palavra do Senhor. Por que não estão sendo pregadas? Está sendo pregado.
Mas o difícil é entrar no coração, gente. O difícil é viver essa palavra. Lamentavelmente, nós já estamos vivendo isso há algum tempo. Eu, me converti há 33 anos atrás. E era diferente. Imagine a irmã Eunice, pegou bons momentos do Evangelho, aquele Evangelho genuíno, aquele Evangelho sério, sem muita música comercializada, uma coisa autêntica, onde a gente olhava lá o cantor cristão, e outros, harpa cristã, e a gente via o coração nas canções, nos louvores. A igreja tomou uma certa mudança. A cada dia muda mais. E talvez seja isso que tem causado essa fome e sede da palavra. Hoje a gente está aí muito entusiasmado, com as novidades. Eu lembro de uma frase do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, e uma frase muito interessante. A igreja não precisa de métodos, porque a gente está procurando uma série de metodologia para encher a igreja. E ele diz isso: a igreja não precisa de métodos, a igreja precisa de homens ungidos. Olha que coisa, que palavra, Mas é verdade. A gente cria tanta coisa para atrair as pessoas, quando o que deveria atrair é a palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus é colocada de lado, e vamos às atrações, vamos a isso, vamos àquilo, quando estamos precisando de pessoas ungidas. Então já vemos aí que fome e sede são as duas necessidades mais básicas, está escrito aí. Eu vinha ontem atrás de um caminhão, Caminhão é muito legal, Caminhão sempre tem uma frase. Eu não peguei muito bem a frase, porque eu estava de moto, então não... Mas eu achei legal, quando ele botou lá que nós precisamos de água, viu? Nós precisamos de pão, precisamos de luz, precisamos de terra para sobreviver. E você vê, Deus deixou tudo isso para nós, e a gente às vezes não sabe usufruir isso tudo, Nós temos aí esse sol maravilhoso, que daqui a pouco se transforma em chuva, Então nós temos água, nós temos luz, nós temos o que comer, temos a terra a plantar. Agora, se não tivermos a palavra de Deus, nada disso adianta. Nós vamos passar aqui um período como robôs, fazemos tudo direitinho, cumprimos uma meta, mas desconhecemos o poder e a palavra de Deus. Então, quando a gente vê a Bíblia falando de fome e sede, isso é muito grave, gente, muito grave. Às vezes eu fico imaginando, eu quero fazer mais, mas como é difícil. Às vezes eu quero
né, chamar a atenção das pessoas para que estudem a palavra de Deus, né, para que aperfeiçoe o seu chamado. Poxa vida, e às vezes eu não consigo, fico frustrado, né? Fico frustrado porque, caramba, o pessoal tinha que se dedicar mais à palavra de Deus. Mas, fazer o quê, né? E aí então, o tópico 2, depois do versículo, diz assim: fome e sede são as duas necessidades mais básicas e mais urgentes do ser humano. Implicam em uma vontade, um desejo pela vida. Quem tem fome e sede tem pressa em ser respondido. No conceito bíblico, a ação de ouvir não está dissociada da ação de agir. Ouvimos e agimos. Ouvimos e respondemos. Fome e sede de justiça é sobre assumirmos um compromisso de amor com Deus e de uns para com os outros, sendo a sua maior expressão a de anunciar e manifestar o Evangelho do Reino. Então você vê que a gente vai bater na mesma tecla sempre: expandir o Evangelho do Reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. O Evangelho do Reino é a resposta para cada esfera da sociedade. Fome e sede de justiça é o desejo de se ver livre do pecado e de ser refém de reações e provocações exteriores. As obras da carne, está vendo? É o manifestar do fruto do Espírito em cada ação, de maneira intencional, trazendo a ordem do céu para a terra. Olha que bacana, né? Trazer a ordem do céu para a terra. Essa é a determinação da palavra de Deus, né? Então, nós vemos que o Evangelho tem incomodado grande parte da sociedade. Estão nos ameaçando, né, de parar, né, com o Evangelho, de parar com as igrejas, né? Gente, é muito bom a gente perceber isso, né? Não politicamente, né, um evangelho político, que lamentavelmente também hoje tem muito disso, né? Eu acho que pastor não devia ser candidato a nada. Hoje tem até apóstolo, deputado, sei o quê. Gente, é o reino de Deus que é importante, não desse mundo, né? Então é complicado a gente entrar nessa questão, né? Então o reino de Deus não pode ser politizado. Reino de Deus é reino de Deus, e a gente precisa entender isso, né? A política é política, e você vê que nós estamos incomodando os políticos. Por quê? Se nós estamos pregando, né, o amor de Jesus, a salvação, e a gente, né, eu ontem estive numa casa, uma pessoa que eu até conhecia ontem praticamente, né, a esposa, o marido eu já conhecia, fui lá, e ela, evangélica, ela falou assim: pastor, o senhor está vendo que o pessoal do carnaval continua respeitando o Senhor Jesus? Falei, continua respeitando, né?
mas eles não sabem, mas vão conhecer a ira de Deus. Então a gente vai ficar só vendo. Você vê que, né, nós incomodamos tanto que eles tentam nos atirar pedras, né? E é isso aí. Uma justiça melhor. 3. A justiça dos homens é realizada sobre uma essência punitiva, de operação social ou jurídica. A justiça de Deus visa trazer a ordem divina, original de toda a criação, na esfera espiritual e na esfera natural, fazendo-as convergir. Meio ambiente, nossas casas, locais de trabalho, governo, relacionamentos e vida pessoal, assim na terra como no céu. Viu? Essa tem que ser a nossa vida. A gente não vai ter condição de ter uma vida aqui na terra, né, de qualquer jeito, e continuar essa vida de qualquer jeito no céu. Então a gente está aqui como sendo preparados, estamos sendo preparados. A gente está aprendendo a amar, a gente está aprendendo a perdoar, o que é mais difícil, né? Amar é fácil, né? A gente ama quem quer, quem a gente não quer, a gente não ama, né? E perdoar, perdoar até quem a gente ama é difícil, né? Mas vamos caminhar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Profeta Isaías, capítulo 32, versículo 17. A justiça do reino conduz a Shalom, a paz, completude, prosperidade, saúde, salvação e integridade. Shalom é o resultado final da justiça de Deus que está vindo sobre a terra. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não é uma paz que ainda estamos esperando, mas sim já estamos desfrutando. Então nós, quando as coisas começam a apertarem, como está acontecendo, né, aos poucos a gente está percebendo que, né, a coisa está ficando, como dizia o Joel, né, está estreita. A Joel passou por aqui, ele falava isso, é o estreito, né? Então quando você está passando alguma coisa, você está no estreito, lembra disso, né? Quando está tudo certinho, tudo alegre, você está no largo, a larguidão, como diz o outro, né? Então, aí diz Romanos de novo, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê, né, que não é, ainda não temos a paz que nós estamos esperando. E essa paz nós vamos ter somente quando formos embora daqui. No mundo só tem aflição, né? Mas mesmo assim o autor ele diz aqui que nós estamos, né, esperando, aprendendo, estamos num curso. E olha, Deus é tão misericordioso que às vezes não somos aprovados nesse curso, mas Ele dá uma nova chance. Ele não nos reprova, né? Não nos reprova imediatamente.
Essa é a misericórdia de Deus. Senão nós já tínhamos desfalecido. Porque olha como a gente erra, como a gente falha, né? E Deus está sempre dando uma nova chance. Então, olha, aproveite a chance do Senhor. Né? Errou? Levanta. Pecou? Vai lá, pede perdão. Perdão a Deus, perdão às pessoas que você, né, machucou. Qual é o problema? Nós estamos num curso. Eu sei que isso é difícil, como eu falei no estudo anterior, né, que eu gravei lá em casa. Né? Tem gente que se apoia muito no temperamento. Falei sobre isso na lição anterior. Né? Ah, que eu sou assim mesmo. Né? Quantas pessoas já passaram na sua vida que usaram essa frase? Eu sou assim mesmo, tem que me aguentar. Não é assim. Eu até falo, né? Primeiro que não é mesmo, né? O pessoal já até mudou. O Aurélio ia acabar botando isso no dicionário, né? E aí a pessoa não quer mudar. A pessoa, ela quer ser o que ela é. E no estudo anterior, você pode ver, está lá no YouTube, muda quem quer, gente. Dá para mudar sim, dá para mudar o temperamento, dá para mudar o gênio, dá para mudar. É só você entender o seguinte: eu quero mudar. Poxa, agora tem um temperamento manso, é fácil? Não é fácil não. O temperamento manso, você engole cobras, lagartos, escorpiões, da mesma forma. Mas a gente precisa mudar. Por que que precisa mudar? Porque quando a gente quer mudar, né, melhorar, sei lá, a gente procura um especialista, procura um tratamento, um psicólogo, psiquiatra, sei lá o quê. Né? Por quê? Porque quer mudar. Eu ontem recebi uma mensagem. Eu falo demais, né? Mas tá bom. Né? Aí eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo assim: pastor, o meu irmão pediu minha ajuda. Até me arrepio. Eu falei, é mesmo? Pediu. Ele falou para mim, olha, não aguento mais. Me leva para um centro de tratamento. Álcool e droga. 40 anos de idade. Conheci ele, um garoto. Meus filhos conheceram ele também, um garoto. Já naquela época de adolescente, já estava apontando para esse lado. Já estava se perdendo. Por isso que eu digo, se perde quem quer. A gente não se perde porque, de repente, quando eu acordei, eu estava fumando maconha, estava fazendo isso. Não. A pessoa se perde quando ela quer se perder. Ela não quer mudar. E aí esse irmão que, né, é pastor, ele falou, puxa vida, eu sempre falei com ele, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. E aí agora nesse carnaval, a coisa acho que ficou feia. Ele reconheceu que precisa de tratamento. Qual é o pior cego, gente? É aquele que não quer ver. Então ele começou a enxergar. Um garoto novo, para mim é um garoto novo. A mãe dele congregou aqui, muitos anos. Então agora está abrindo, de repente, a luz para a vida dele, eu espero que sim.
deve estar internado já, não sei, né? Então nós vemos que a coisa é difícil, gente. Nós temos uma luta muito grande. A nossa luta é espiritual. A gente, quando vê um filho perdido, né? Um filho desorientado, é a pior dor que tem, de uma mãe, de um pai. Então, né, quando a gente vê que, não, de fato, eu preciso me tratar. A pessoa se humilha. Bem-aventurado aqueles que se humilham, serão exaltados. Então não é difícil reconhecer, não, é só querer. Caramba, não está dando certo. Deixa eu mudar. Eu preciso mudar. Eu, quando a minha vida estava, né, descontrolada, entrou isso no meu coração. Eu preciso mudar. Bebia muito, fazia muita bobagem. E eu então procurei Jesus. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Procurei Jesus. Abri o coração e falei: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. E Deus me ajudou, me abençoou, mudou a minha vida, como mudou a sua também. Agora, tem que querer, gente. Tem que querer. É chegado o reino de justiça. Está aí no número 4. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha só que coisa. Então você vê que Deus não nos abandonou, né? Por isso Ele mandou o seu Filho, enviou o seu Filho, para justamente resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Só com Jesus, gente. Fico imaginando pessoas que querem que a vida melhore, mas não levam Jesus a sério. Como eu falei, tem muita gente dentro das igrejas com sede e com fome. Ah, minha vida está assim. Está nada, sua vida está uma bênção. Acredite nisso, porque você tem um Deus que abençoa você. A gente não pode botar o negativismo dentro de nós. Por quê? Porque estamos passando uma fase difícil, porque estamos sofrendo. Não, isso faz parte da caminhada. Jesus veio aqui a esse mundo, ficou lá, né? 33 anos, viveu bem. Imagina ele lá com Maria e José, aprendendo lá a fazer a mesa, fazendo uma cadeira, sei lá o quê, né? Aos 12 anos já foi começar a aprender alguma coisa, lá no templo. Mas, gente, chegou o momento de Jesus sofrer. Então, tem momentos que nós vamos ser, né? Vamos ter, assim, momentos sofridos. Mas aguenta a barra. Aguenta firme. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos, não. Nós não estamos perdidos nesse mundo, não. Deus está no controle da nossa vida. A gente precisa entender isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Está vendo? Para isto se manifestou o Filho de Deus.
para destruir as obras do diabo. Então, mesmo que as obras do diabo se aproximem da nossa casa, da nossa vida, use algum membro da nossa casa, Jesus está nos protegendo. A gente pode não entender de imediato, a gente só vai chorar, só vai sofrer. Mas olha, depois da tempestade vem a bonança, né? Acredite nisso. Nem era para estar falando isso aqui, né? Mas Deus é bom. Jesus veio para destruir as obras das trevas, visando estabelecer a justiça sobre a terra. Portanto, a justiça de Deus é remover os obstáculos da Shalom. A justiça opera na esfera espiritual quando alguém se torna um discípulo de Jesus, ou quando uma atividade demoníaca é cessada em uma pessoa. Viu? Então, quando esse cidadão procurou socorro com o irmão, né, falou para ele: não, chegou a minha vez, não está dando mais. Triste é porque de repente já perdeu a família, já perdeu o emprego, já perdeu quase tudo, mas ainda dá tempo de recuperar, né? A justiça opera no meio ambiente quando a natureza é administrada da maneira que Deus criou para funcionar, com recursos bem geridos e cultivados com o máximo aproveitamento. E Deus viu que isso era bom. Eu acho interessante essa fala de Deus. Foi uma das frases, né, quando a gente estava lá na turma, no seminário, fazendo teologia, essa frase ecoava dentro da sala de aula, porque Deus, Ele viu que era bom. A criação dele, eu acho isso intrigante, que eu fico me perguntando assim: se Deus olha para mim hoje, serve para você também, tá? Se Ele olha para você hoje, se olha para mim hoje, será que Ele ainda continua dizendo? E viu que era bom? Então olha só, a gente precisa caprichar, se apresentar a Deus e Deus olhar para você e ver que você está bem, você está agradando a Deus, você é uma bênção. Amém? A justiça opera fisicamente quando o corpo humano volta a funcionar corretamente, tal como quando Jesus restaurou a mão mirrada e fez olhos cegos se abrirem, por exemplo. Justiça também inclui o fim de problemas sociais como abuso sexual, aborto, tráfico humano, que estão intrinsecamente ligados ao consumo de pornografia, pobreza, racismo, corrupção de ordem política e de segurança pública. Tudo isso nós estamos vivendo, gente. Incrível, né? Tudo isso. Salvos para a justiça. Quando pensamos sobre injustiça,
antes de resolvermos qualquer outro problema, devemos começar com nossas próprias injustiças cometidas contra Deus. Adão se rebelou contra Deus, rompeu seu relacionamento com Ele e a injustiça entrou no mundo. E Romanos novamente diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justiça começa com a necessidade de estarmos posicionados perante Deus através da fé em Cristo. Não há justiça sem isso. Nascer de novo é o começo da justiça que conduz a Shalom. Transformação interna precede a transformação externa. Ou seja, a mudança tem que começar de dentro para fora. A justiça começa na restauração de nosso relacionamento com Deus, através de Cristo. Todo o mais flui a partir dessa realidade. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque recebem do próprio Cristo aquilo que tanto desejam. E o autor, ele cita aqui algumas coisas que é a nossa realidade. A gente quer mudança de todo mundo, mas a gente não muda. Isso é que é triste. A gente está sempre à frente de alguém. Poxa, você precisava escutar a mensagem de domingo passado. Era para você. Já viu isso? Pessoas querendo mudar você. Mas se fosse para você, o Espírito Santo traria você, né? E a pessoa que está falando era para ela mesma. Tanto que ela estava lá ouvindo a mensagem de domingo. Mas não, ela quer sempre, mostrar que é para você, que é para mim. Eu vou chegar lá, vamos concluir. Jesus nos ensina a sermos limpos por dentro, primeiro, para então podermos limpar o exterior. Para Jesus, a importância do estado de nossos corações é fundamental. Não podemos roubar material. Olha só, vê se você já fez isso, fala a verdade. Não podemos roubar material de escritório em nosso trabalho e protestar contra a corrupção do governo. É verdade, né? A empresa lá que a gente trabalha, aí de vez em quando a gente traz uma resmazinha de folha, leva para a igreja. A gente pega um grampo, porque na igreja está precisando de grampo, pega um clips, e na igreja, não, gente, pode não pode precisar não. Mas quantos de nós já fizemos isso? E aí ele diz aqui, não podemos nos envolver em pornografias e ao mesmo tempo lutar contra o tráfico humano e a prostituição. Não podemos cultivar amargura, que para Jesus é o mesmo que assassinato, e lutar contra o aborto. Não podemos admitir cobiça e avareza em nosso coração e lutar contra a pobreza. Santidade é o aumento da presença de Deus em nós.
é uma realidade efetuada por Ele próprio e disponível a todo o que pedir, buscar e bater. Tudo pronto e disponível para todo aquele que tem fome e sede de justiça. Então, como a gente vai lutar contra essas coisas, se nós praticamos outras idênticas? Não queremos um governo corrupto, ladrão, mas a gente está roubando coisas alheias, tirando coisas que não nos pertencem. Eu estava lá na obra, sobrou esse material, eu peguei escondido. Eu tinha um colega lá na empresa, um cara foi criado comigo. Aí ele veio e falou para mim: rapaz, eu agora estou plantando poste. Que o termo, né, pejorativo é esse. O cara vai, carro bateu lá, caiu um poste, ele vai lá e plantar outro, né? Aí usava esse termo, né? Aí, olha, ele já até morreu cedo, morreu com 40 anos de idade. Um câncer de próstata, sei lá, incrível. Meu camarada, aí ele dizia assim: poxa, olha só, eu estou plantando poste agora. Só que eu, né, manda botar 3 sacos de cimento, eu boto 2 só. O outro eu levo. Por isso que tem poste caindo por aí, né? Então você vê, como que vai, né, exigir dos outros o que a gente não faz? A gente não deve tocar em nada das coisas dos outros, nada. Eu não tenho esse hábito. Eu fico indignado quando eu entro num supermercado e tem alguém comendo as coisas no mercado. Aí depois que está vazio o iogurte, o sei lá o quê, a cerveja, aí bota lá no carrinho, mas a hora que der uma chance, vai jogar fora. Porque quem faz consumir dentro do mercado já está errado. Não é para consumir. Não, mas eu vou pagar. Não, então vai lá, paga e consome. Quero ver fazer isso. Estou comendo, mas eu fui lá e paguei. A notinha está aqui, ó. Mas ninguém faz isso, né? Está vendo? Então não é ser santo, não. Mas é tentar, pelo menos, acertar. Poxa, você vai ser honrado aí, com certeza, né? Santidade é aumento da presença de Deus em nós. É uma realidade efetuada por Ele próprio e disponível a todo o que pedir, buscar e bater. Tudo pronto e disponível para todo aquele que tem fome e sede de justiça. Miqueias fala assim, Ele já mostrou a você o que é bom e que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Os povos clamam, as culturas clamam, corações endurecidos e ideologias obstinadas clamam por conhecer a justiça. Há uma fome e uma sede em nossos dias, fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Você está ouvindo o clamor do mundo? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Então nós estamos ouvindo o clamor do mundo, gente. Mas estamos ouvindo também o clamor de muitos igrejados. Luta a gente sempre vai ter. Mas olha,
Não tem coisa melhor você encostar a cabeça no seu travesseiro e gozar da paz de Cristo. E falar para Ele assim: Senhor, olha só, estou numa luta ferrenha, mas eu estou em paz contigo, porque eu estou fazendo o meu melhor. Eu não estou com sede nem com fome da Tua palavra, porque me alimento diariamente. Amém? Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso e pedimos, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, sustentando, Deus, a nossa fé, a nossa caminhada. Deus, que Tu possa continuar abençoando o Teu povo, sustentando a Tua igreja, e que a Tua igreja não perca o rumo, Senhor, em nome de Jesus, amém. E abençoa, Deus, esses pedidos aqui. Toma, Deus, em Tuas mãos cada situação, que o Senhor possa operar de uma forma sobrenatural, curando aquele que precisa de cura, libertando aquele que precisa de libertação, restaurando, Senhor, aquele que está abatido, caído, decepcionado. Deus, que o Senhor possa liberar milagres de uma forma sobrenatural. E assim eu oro crendo, juntamente com a Tua igreja, em nome de Jesus. E leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, e que possamos chegar lá, plantar a nossa planta do pé dentro do nosso lar e levar a Tua paz, em nome de Jesus, amém e amém. É isso aí, que Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão, e a luta continua, companheiro.